A gente vai colocar Título, Greve dos Atores Explicada. Esse vai ser o isso. título do episódio. É isso. Esse é o explicado do bem. Esse é o explicado que não te induz a coisas. Fala pessoal, eu sou Marcela Zanetti. E eu sou Eric Paulucci. E hoje, Eric, a gente vai fazer um episódio educacional. Exatamente. Não é mesmo? A gente tem pensado em pautas que a gente pode trazer para o programa, mas algo que está afetando as nossas pautas, literalmente, é a greve tanto dos roteiristas quanto dos atores lá nos Estados Unidos, né? A gente tem aí uma grande pausa nas produções, várias tretas, e a gente decidiu fazer um resuminho aqui para explicar e dar a nossa opinião que ninguém pediu sobre essa grande treta que tá rolando aí nos Estados Unidos. Mas, antes da gente começar isso, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Este é um trabalho independente. Dá o like, ativa o sininho, comenta o que você acha dessa greve dos Estados Unidos. Segue a gente também na sua plataforma de streaming preferida. De streaming? É de streaming, né? De Spotify é de streaming de podcast, né? É streaming de alguma forma. A pessoa que tá tão acostumada. Segue a gente lá no Spotify. Curte a gente, segue a gente, dá pra você dar até 5 estrelas pra gente por lá, tem enquete super específica dentro do Spotify, você pode comentar, e segue a gente também nas redes sociais, a gente tem agora um perfil. É verdade. Tanto no TikTok quanto no Instagram, a gente tá lá como Opinião Que Ninguém Pediu, todo junto, bem fácil de achar ali, e segue a gente nas nossas redes sociais pessoais, né, Eric? A minha... No TikTok é @MarcelaZanettiB e no Instagram é _MarcelaZanetti, Marcela com L só, Zanetti com 2 T's e I. Você me encontra no Instagram como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com 2 S's e I. No TikTok, por enquanto, Paulucci, sem a parte final do Eric. Em breve vai estar tudo junto ali, tudo sem igual. A parte final do Eric é muito bom. Mas é isso. Só um pedaço dele. Só o começo, só o E. Mas a gente quis trazer esse assunto porque eu sinto que tem muitas informações meio escassas, assim, jogadas ali. E muita gente falando merda, né? Muita gente falando merda. Sejamos francos aqui, né? Sim. Tem muito influenciador gravando vídeo, falando da greve, falando asneiras. Sim. Então a gente decidiu fazer isso aqui para ser o guia definitivo da greve dos atores e roteiristas de Hollywood. Exato. Para você entender e para você também não sair falando merda. Então esse episódio é importante para você entender, porque quando a gente fala de greve, de reivindicação salarial, alguma coisa assim, é normal as pessoas pensarem assim, pô, mas tá lá o Mark Ruffalo, lá o Hulk fazendo manifestação, o cara ganha mais de $1 milhão num filme da Marvel e tal, por que esse cara tá lá? Não é sobre ele. Não é sobre assim como em outras categorias, por exemplo, jogador de futebol, outras categorias do entretenimento, quem ganha esse valor é 1% da pirâmide. É aquele cara, é a minoria. Sim. Então a gente decidiu falar um pouco sobre isso para explicar o lado dos atores, que são os atores que são essenciais para fazer a série que você gosta, mas que são muito mal remunerados por isso. E tem outros 2 pontos também sobre essa greve que são importantes a gente falar, que a gente vai desenvolver durante o episódio, mas não é também só sobre a grana, o salário ali que o cara recebe durante as gravações. Sim. Tem outros valores que eles têm direito a receber que eles recebem muito mal, e ainda tem uma última treta que a gente falou sobre Black Mirror aqui, né? Que você viu no episódio Jones Awful de Black Mirror, que é a utilização de inteligência artificial para substituir atores. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar hoje, né? Eu acho que a gente pode começar aí, Eric, falando que, assim, tem 2 greves acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que eu acho que é algo que, historicamente, mais raro, assim. A gente teve ali a grande greve dos roteiristas ali em 2007, que se você, assim como nós, millennials, estava vivo durante essa época, sabe, você provavelmente, as suas séries sofreram impacto. Eu lembro especificamente de ficar muito puta porque Deus ia ter 10 episódios na última temporada, e não 23. Lost também sofreu muito. Sim. Inclusive tem um papo de que a série ficou ruim porque eles
furaram a bolha, pegaram a greve, pegaram os roteiristas nada a ver, e aí E a aí, temporada desandou. E aí, acho que é importante a gente falar que tá acontecendo a greve dos roteiristas e a greve dos atores. A greve dos roteiristas, basicamente, ela é o sindicato dos roteiristas de Hollywood, não vou lembrar o nome agora, WGA? Writers Guild. Eu acho que é isso. WGA. Eles estão pedindo uma negociação que estava acontecendo... essas duas negociações, tanto dos roteiristas quanto dos atores, ela estava acontecendo antes da pandemia, né? E aí, quando ela foi ser reivindicada ali, caiu a pandemia, fechou tudo, eles falaram, vamos levar isso, vamos deixar do jeito que tá. A gente, quando as coisas voltarem ao novo normal, a gente volta para essas... É o famoso, a indústria está sangrando, não temos dinheiro para manter ninguém. Exato. E aí, agora volta-se isso, e... Em específico, vou explicar um pouquinho a dos roteiristas, que ela é mais um pouco mais curta ali de se entender. Basicamente, os shows, principalmente shows da Netflix... Netflix é ótimo, né? Da Netflix, dos streamings, etc. Muitas dessas séries que a gente ama, etc., antes delas serem compradas, licenciadas por esses streamings... O que tem acontecido é que os roteiristas viraram freelancers, basicamente. Sim. Chega um cara que, teoricamente, representa uma série que tem o potencial de ser adquirida por um desses streamings e fala, você não quer trabalhar ali de freela, receber um pouquinho a menos, mas é só porque a gente não sabe se vai ser adquirido ou não. E aí... Eles aceitam, né? Porque as pessoas precisam comer, viver, sobreviver. Aceitam ser pagos por muito menos, em equipes muito reduzidas de escritores, justamente porque não tem esse licenciamento, não tem a grana entrando. E aí eles acabam... E aí a série vira um hit. Isso aconteceu com The Bear. Eu vi recentemente um vídeo de um dos escritores de The Bear, assim, que não recebeu quase nada por coisas que ele escreveu. E assim, The Bear, vamos falar também aí nos próximos episódios, uma série com um roteiro impecável, né? Então, basicamente, os roteiristas estão sendo, assim, muito mal pagos e estão demandando um salário decente, assim, né? Um salário de quem... Porque, no fim das contas, quem ganha os louros são... O grande problema da greve são os streamings. Vamos falar aqui, né? Exato. Rolou uma massificação na produção de conteúdo, então os streamings estão demandando mais conteúdo. A justificativa dos streamings a gente não tá pagando bem, mas a gente tá dando mais serviço para vocês. Sim. Só que tem uma coisa aí que nessa questão dos roteiristas, que primeiro, o roteirista... Vale a pena deixar registrado aqui, porque as pessoas acham que roteirista é super bem remunerado. O roteirista não só é mal remunerado, como é um cargo, normalmente, é uma profissão onde a pessoa não tem emprego sempre. Sim. Porque não só ele pelo fato de... jornalista de Hollywood. Exatamente, porque o cara pega um roteiro aqui, daqui 6 meses ele pega outro, e eu acho que tem um outro ponto também, quando a gente fala, por exemplo, tem o crédito lá do roteirista, né, o cara que criou a série, normalmente, existem outros roteiristas que ajudam na produção daquele roteiro. Então, normalmente numa série, num filme, às vezes você tem tipo 6 roteiristas, 10 roteiristas trabalhando naquilo. Sim. E essa galera também, não é o Tarantino que tá lá na greve dos roteiristas, entendeu? São esses caras menores que fazem o negócio acontecer, que estão ali, quebrando pedra no dia a dia, que tem esse problema. E esse cara aí até falou, ele falou assim, porque ele tava rebatendo justamente uma figura central que tem falado muita merda nessa história, que é o Bob Iger, o CEO da Disney, que tem falado... só absurdos em relação a essa greve, ele rebateu falando que, cara, ele durante muito tempo ele não tinha nem dinheiro pra pagar o aluguel dele, assim. Sim. E ele vendo o The Bear fazendo sucesso e ele, sem grana alguma, porque é isso. Beleza, você vai receber pouco aqui agora e vai receber depois, só que os cheques não estão chegando depois também. Chegando depois. E eu acho que às vezes acho que é interessante a gente explicar também que muito do que a gente vê na TV mesmo a gente acha que não é roteirizado, mas é super, né? A gente teve ali esses talk shows, tipo, vou trazer exemplos brasileiros até, tipo Lady Night,
histórias do Porchat, essas coisas que a gente acha que, tipo, acontecem ali No calor do momento, né? No improviso, no claro improviso, que não. eles não acontecem. Tudo roteirizado. Então, nos Estados Unidos especificamente, só pra fazer essa analogia, o Jimmy Fallon, que é, tipo, um super apresentador, super conhecido, teve que, tipo, parar o late night dele, por quê? Por conta da greve dos roteiristas. Exato. A mesma coisa com Saturday Night Live. Tem, sei lá, mais de 30 roteiristas dentro de uma sala pra escrever aquelas comédias, etc., toda semana. Então, são coisas que a gente não imagina, né? A gente só pensa em filmes grandes, etc., mas muita gente tá nesse dia a dia mais, assim, do mais você da vida, sabe? Exato. Então, acho que é isso importante de falar da greve dos roteiristas. Sim. Ela está acontecendo paralelamente à greve dos atores, que tem, como o Eric falou, milhares de motivos pelos quais ela está acontecendo, né? A gente tem aí, como a gente falou, a questão dos residuais, né? Que eles dizem, principalmente com os streamings, porque o que acontece? Você grava uma série como um ator, você não necessariamente tem o principal papel e nem coadjuvante, mas você tá ali, você tem um papel específico dentro dessa série ou desse filme. Você grava e você só recebe pela primeira vez ali naquele momento. Os streamings, eles não estão contando com os replays das pessoas dentro da Netflix, dentro dos streamings. E o que os atores estão pedindo dentro dessa negociação é que esses replays, que seja, tipo, que o salário deles, o direito de imagem deles seja comparativo com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Exatamente. Porque é o direito de imagem Exato. deles ali sendo utilizado. E tanto para fazer propaganda dos streamings, etc., eles não recebem nada por isso. Teve um vídeo de uma das meninas do Orange is the New Black, não vou lembrar o nome dela agora, mas que ela recebeu de direito de imagem nos últimos 2 meses por Orange is the New Black $27. Dos últimos 3 meses. E é um dinheiro muito pequeno quando você pensa que esses caras têm agente, publicista, PR, que eles têm advogado, que eles têm que dar as porcentagens. E aí, no fim das contas, eles acabam com, tipo, $5. Então, esse é um dos pontos dessa greve dos atores. Uma das atrizes de This Is Us fez um vídeo mostrando que ela recebeu um cheque de 1 centavo. Por causa pela reprodução de This Is Us. Então, a questão toda é que a métrica desse que é pago pela reprise, porque justamente não houve, depois da era do streaming, não houve uma renegociação sobre isso, então a mensuração fica mais difícil. Então o que eles estão exigindo é que esse valor seja mais justo, Sim. que é óbvio. Que assim, não tem nada, assim, é muito razoável. Além disso, eles também estão exigindo uma melhora também no piso salarial. Sim. Porque tem muitos casos, e esse é o lance lá, a SAG, né, que é a Screen Actors Guild, né, que é o sindicato dos atores, fez um levantamento, mais de 50% das pessoas sindicalizadas, dos atores sindicalizados, eles não conseguem atingir o mínimo anual de $26 mil para ter direito ao plano de saúde do sindicato. Cara, $26 mil, faz a conta aí, dá menos de $2 mil por mês. Aí porque é isso, né? A gente aqui, especialmente aqui no Brasil, nesse momento que a gente tá vivendo, ator é vagabundo, né? Fica ali mamando na teta do governo, né? Olha o papo que a gente ouve, né? Mas essa galera é um trabalho, especialmente esse pessoal que é coadjuvante, que é o cara que faz ponta aqui e ali e tal. Essas pessoas são muito mal remuneradas. Muito mal remuneradas. Aquele Luke... Não acho que é Luke Combs, esse é o nome de um cantor. Mas é o cara que fez Sabrina, que ele era o diabão em Sabrina. E ele fez alguns outros papéis em outras séries ao decorrer do tempo. Ele tava dando um depoimento que ele tem 3 trabalhos pra conseguir se manter e conseguir pagar o aluguel dele em Los Angeles. Então, as pessoas, elas não conseguem alcançar, tipo assim, parece que apareceu aqui nessa televisão
Milionário. E não é isso, né? Sim. Tem o cara que faz o Colin Robinson no What We Do in the Shadows. Ele falou que ele ganhou mais dinheiro no último ano pelas participações dele em The Office, pelas reprises de The Office, do que com as 4 temporadas que ele é protagonista na série do What We Do in the Shadows. E aí é importante falar isso, né? Os residuais que as pessoas recebem por TV, eles são diferentes. São diferentes. Eles são maiores, eles são mais bem pagos, porque existia esse acordo antes dos A treta streamings. principal é com os streamings, essa é a verdade. Eles estão querendo enquadrar Netflix, Amazon, essa galera que não tá pagando os residuais. Então essa é a treta do residual. E acho que em relação aos salários, parece que eles estão exigindo 12% de aumento nesse primeiro ano e depois eles querem 8% nos próximos 2. Que assim, é muito razoável. Cara, sabe quando você É um recebe... dissídio. Exato. Sabe a história do dissídio? Eles só querem a cobertura da inflação. É Meio isso. que isso. Porque não tem reajuste na base salarial. Então é meio que isso. Eu acho que outro ponto, que aí eu acho que é um outro grande ponto, são dos extras, né? Dos figurantes que... tem sido... Muito se fala do AI, né? Agora, de inteligência artificial, etc. E aí o que os streamings estão propondo para tanto séries de TV quanto filmes eles contratam um figurante, eles fazem eles escaneiam a cara da pessoa, a voz, o movimento, etc. E aí eles pagam essa pessoa por um dia de trabalho, que é o dia que ela vai realmente estar presencialmente lá para ser escaneada, para aparecer ali no fundo das gravações. E nunca mais pagam nada. E nunca Exato. mais precisam chamar essa pessoa. Porque essa pessoa tá dando não só as informações dela, como o direito de imagem para ser usado dentro da inteligência artificial e para a inteligência artificial apenas replicar esse extra, esse figurante. É aquela pessoinha que passa no fundo do vídeo, o capanga que toma porrada, o cara que toma tiro do John Wick. Essa galera que a gente tá falando. E aí... é muito conflitante, porque se você tá precisando comer, se você tá precisando de dinheiro pra pagar o aluguel, sobreviver, você vai aceitar ali no curto prazo, Exatamente. $200 um dia. Não, beleza, eu faço. Só que nunca mais você vai ser chamado, porque eles já Exato. têm a sua imagem. Eles estão comprando a sua imagem por $200. Pro resto da sua vida. É um contrato vitalício. Então, assim... A representação, o patronal dos streamings, o representante dos streamings está falando que os atores estão distorcendo um pouco essa história e que, na verdade, eles pagam pela utilização da imagem naquela obra específica. Só que ainda é um problema, porque problemaço. se o cara... o que acontece normalmente com um cara que faz... Tem um monte de vídeo na internet que você vê a mesma pessoa, o mesmo figurante no filme aparecendo em vários momentos. Tem vários. Sim. Isso acontece a todo momento. Porque às vezes você só precisa da pessoa pra preencher realmente o cenário. É multidão, é o cara que tá sentado tomando café atrás da mesa. Então, isso acontece, é normal. Você vai ver isso em 1 milhão de filmes, dá pra procurar isso. Se o cara só faz o scan, ele só recebe por um dia de trabalho. Se antigamente ele era demandado para receber, por exemplo, 2, 3, 4 diárias, agora é uma vez só. E acabou. E acabou. E aí então eles estão falando que os estúdios estão falando que essa é a possibilidade que eles querem trabalhar nesse momento, que é pagar uma vez o cara e usar durante naquela obra, aí eles podem usar à vontade. Mas tem atores dando depoimentos de que eles já receberam propostas para ter lá o corpo escaneado para ser utilizado em produções de streamings, assim. Então, é um negócio que tá acontecendo. É o Joe Anzolfo, cara. Que assim, eu vou falar pra você, eu não acho o avanço em termos de inteligência artificial ruim. Eu acho o não pagamento dessas pessoas por direito de imagem ruim. Eu acho ruim, sabe por quê? Porque não... Se você analisar do ponto de vista da obra, no que isso agrega? O único isso aí só agrega Pra quem tá pagando, pra né? quem tá Pagar pagando. menos. Faz sentido. Beleza, você vai... Tipo assim, não é um problema, por exemplo... Isso aí existe há muito tempo. Sei lá, por exemplo, O Senhor dos Anéis.
Quando tem aquelas cenas que você vê de cima que tem assim um batalhão de pessoas, Eles estão só replicando. eles só estão replicando. Isso aí tudo bem, não é um problema. Você não precisa ter. Você tem uma cena com 200 pessoas. Obviamente, os estúdios não vão contratar 200 pessoas. Mas o absurdo é você pensar que daqui a um tempo eles vão contratar uma pessoa. E depois eles só vão mudar as coisas na pessoa. Vai mudar o cabelo, bota a barba, não sei o quê. Então, eu acho que isso é um absurdo porque não traz nada de benéfico. Porque não vai agregar em nada na obra. Sim. Entendeu? E tem a É questão- só a questão do bolso mesmo. E tem a questão também da voz, né? A gente não pensa muito nisso enquanto a gente tá falando de atores, mas atores que gravam audiobooks, que são conhecidíssimos pela narrativa, etc., também vão ser substituídos Exatamente. dentro porque eles também são atores, né, no fim das contas. Sim. Então, toda essa questão Inclusive, agora a greve dos atores é atores e locutores Sim. / Até profissionais de rádio, influencers alguma de coisa YouTube assim. também contam como atores também, porque é isso, né? O sindicato dos atores, ele conta com mais de 160 mil sindicalizados ali. Então, e aí acho que a gente chega num ponto que agora que a gente explicou o que tá acontecendo, tem uma série. Por que isso vai afetar, né, os streamings? Por que tem coisas que vai mudar pra gente como visualizador é ótimo, de uma mensagem, como espectador. Tem uma série de regras que tanto o WGA quanto o SAG pede para que os atores e os roteiristas sigam para essa greve. É uma greve muito organizada, né, Eric? Assim, eles não podem atuar em produções que estão sendo filmadas dentro dos Estados Unidos. Exato. Então, toda a produção de filme para. E por isso que a gente diz assim, é possível que a gente fique sem conteúdos por alguns meses. A gente já viu aí a pandemia, que a gente teve aquele marasmo de... Vale ressaltar que você falou bem, eles estão solicitando produções nos Estados Unidos. Isso. Então, filmes que são gravados em outros lugares do mundo, por exemplo, tem muitos filmes de Hollywood que são gravados em Londres. Ou na Inglaterra. Esses filmes continuam gravados. Mas eu vi que, por exemplo, o Gladiador 2 parou as gravações na Itália. Porque aí foi uma questão... A produção em si entendeu Entendi. que... Mas não foi uma exigência da SAG, né? SAG, entendeu? Do sindicato. Eles decidiram parar. Os atores se reuniram e falaram assim, cara, a gente não quer, a gente não se sente bem em furar a greve, então a gente vai parar. Isso... replicar qualquer conteúdo divulgar qualquer conteúdo Exato. que você tenha trabalhado. Então, premieres não vão ser mais feitas. Barbie passou ali, né, na raspada a press-tour ali da Barbie, mas Oppenheimer chegou, os atores levantaram da premiere no Canadá. Eles não participaram da premiere, de nenhuma eles premiere. levantaram e foram embora? Eles participaram, eles foram até o red carpet, tiraram fotos e foram embora. Eles não participaram da premiere, não viram filme. Tanto que a gente falou sobre Barbie e Oppenheimer no último episódio, então se você não ouviu ou assistiu, vai lá. O Cillian Murphy falou numa entrevista que ele ainda não tinha... Eu ouvi uma entrevista recente que já tinha rolado o lançamento e tal, ele não tinha assistido o filme ainda. Então. Ele assistiu recentemente agora a versão final. Então, assim, eles estão realmente levando muito a sério. Pode ver. Esse é um dos pontos. Não divulgar nada em canais de YouTube, né? Principalmente para quem é influencer lá de redes sociais. Nada disso pode ser feito. Então, assim, acho que é isso, né? Tô lembrando se tem mais alguma coisa. E aí eles estão fazendo, obviamente, protestos extremamente pacíficos, mas protestos na frente das... picket fencing, que é basicamente ir lá segurar... E aí tem muitos atores que... Aí a gente vê, né? Tipo, atores que realmente estão ganhando a grana, etc. Que são os 1%, que estão indo lá em apoio, que estão indo lá, tipo, vamos... Por isso que o Mark Ruffalo tá lá protestando. A gente tem diversos atores, né? Eu vi a galera de Succession... indo, Jeremy Allen White, que é de The Bear. Então, assim, eu acho que é horrível passar por esse processo, mas é muito importante e eu não sei se a palavra é inspirador, mas que Hollywood se une mesmo nessa hora. Cara, eu acho que
você não tem, não tem ali dentro da categoria ali pessoas dissonantes que estão Sim. indo falar, nossa, isso é um absurdo e tal. Mas aí você tem o lado podre dos executivos, eu acho que vale Sim. citar um deles especificamente, Bob Iger, Não dá pra não falar. CEO da Disney, que é um cara que tem muita gente que idolatra ele, acha ele demais, acha que ele é super bonzinho e tal. Ele voltou, inclusive, a ser CEO da Disney, porque Exato. a gente tinha o Bob Chapek antes, que foi, tipo assim, destronado, literalmente. Muita gente pedindo pro Bob Iger voltar, mas aí ele volta com essa... Assim, se você torce pra CEO e bilionários e afins, você é um idiota, mas a parte disso, ele deu uma entrevista pra CNBC, assim, que eu acho que dá pra dizer que foi catastrófica. De um retiro de bilionários. Exato, No durante um espaço retiro Zen. de bilionários, no fundo um campo de golfe enorme, falando que existe muito exagero, que os atores são extremamente bem remunerados, que ele conhece muitos atores que têm carros e não sei o que nem ele mesmo tem, Nossa. como se ele fosse um pobre coitado, É. assim, né? E ele falando que ele acha injusto, porque também a arrecadação dos streamings não é todas as maravilhas, e aí foi justamente nesse contexto que ele falou que, inclusive, a Disney está estudando ter 2 streamings separados, reduzir a quantidade de séries da Marvel e de Star Wars. Então, assim, cara, é um monte de ameaças, assim, surge soa até como ameaça. O pacote de salário dele de 2022 foi de 23 milhões de dólares, né? Então você pensa Fora aí, bônus. fora os bônus. Então, Exato. você pensa aí, o cara que ganha 2 milhões de dólares por mês. Fora bônus. Isso é só ele ganha pra não fazer. Não fazendo nada, ele já ganha isso, entendeu? O bônus é um absurdo. O pacote de bônus desses CEOs é um absurdo. Eles ganham mais de 100 milhões de dólares ao ano, assim. E aí eu acho que tem uma questão toda. E tá rolando umas coisas meio toscas, assim, tipo umas tretas. Os executivos dando umas alfinetadas, tipo, pra imprensa, falando assim, o cara tá lá, mas ele sai do piquete lá e vai pra casa dele em Malibu e não sei o que, e vem falar que atores estão perdendo as casas e tal. Até, pô, tem uns vídeos muito bons, né? O Ron Perlman, cara, ele tá furioso, assim. É isso Gravou aí. um vídeo falando que ele sabe quem falou isso aí, que tirou sarro dos caras falando que vão perder casa e tal, e ainda ameaçou o cara, você, a gente sabe onde você mora e você vai entender na pele o que é perder uma casa. Nossa, cara, tá sinistro o negócio. O Sean Gunn também, irmão do James Gunn, que eu não sabia, atuou em Gilmore Girls. Eu vi isso. E ele falou que ele nunca recebeu nada pelas participações dele em Gilmore Girls depois que foi pra Netflix. Então eu acho que assim, tem pessoas que são reconhecidas que estão com problemas financeiros ali, e isso só mostra que eu acho que é uma reivindicação justa deles, que é assim, cara, a gente faz as paradas acontecerem e a gente tá sempre tendo que correr atrás de emprego, entendeu? Sim. Não dá para, eles não podem ficar parados, esse é o ponto. E enquanto isso, os executivos estão lá produzindo pouco ou quase nada e ganhando 10, 20, 30 vezes mais, né? Então eu acho que é uma reivindicação que não só fala sobre a categoria dos atores em si, mas fala um pouco sobre o momento que a gente está da sociedade, onde a gente tem pessoas ridiculamente ricas e pessoas, assim, miseráveis, assim, a distância entre essas pessoas aumentou muito, cara, e isso tá muito errado. Eu acho que você falar sobre atores, pessoas que você, de novo, que você reconhece na TV, é impactante. Sim, e eu acho que é importante que seja impactante, assim, no fim das contas, você consegue colocar uma imagem ali, Sim, sabe? total. Em quão o problema é grande, assim. E eu acho que esses atores Mark Ruffalo, etc., eles têm feito, não só estando lá, segurando cartaz, etc., mas eu vou ter que aqui dar um pouquinho o braço a torcer com o senhor Tom Cruise, que o Eric falou que é puro carisma, mas ele é um dos caras que tá liderando aí algumas das
algumas das negociações com tanto com os streamings quanto com o sindicato, né? Ele recentemente fez uma reunião aí que ainda não teve nenhum resultado, mas para chegar num meio termo ali dos caras não só cederem e darem esse aumento de 9%, pelo menos agora, mas também, do outro lado, para a SAG permitir algumas coisas específicas. Então, por exemplo, não necessariamente aparecer em premieres, mas poder trabalhar uma vez por semana ou coisas desse jeito, porque, realmente, a gente tem que lembrar que fazer uma greve também faz com que os caras, tipo assim, percam dinheiro, né? Exato. As pessoas que estão trabalhando, não os executivos, pelo amor de Deus. Eles se dão. Eles foram. Mas, pô, além dos atores, tem que pensar em outras pessoas envolvidas. Produtores, figurinistas, técnicos que a de gente iluminação, acha ali que, câmera. na nossa parte leiga, que é tipo assim, sei lá, uma equipe de 30 pessoas. Não, normalmente um filme tem uma equipe de mais de 200 pessoas ali, só pra fazer acontecer, sabe? A gente tava falando no episódio passado do cara que foi assistente de bomba pra trazer Oppenheimer, sabe? A gente às vezes não consegue entender a dimensão de quantas pessoas são necessárias pra criar um filme, etc, né? E o Tom Cruise, inclusive, trouxe essa parte de... Ele tá lutando muito também pelo direito dos... Meu Deus do céu, qual é o nome? Que faz lá as piruetas. Os dublês. Dos dublês, assim, porque muito disso as grandes produções querem trocar os dublês por CGI. Exato. Os caras são treinados, literalmente dão o corpo e a vida ali pra dar pirueta de avião, enfim. Então esse é um dos pontos que o Tom Cruise tá super focado, assim. Ai, Marcela, eu só queria fechar esse episódio falando que você precisou de uma dose de realidade pra perceber que o Tom Cruise, o Steven Spielberg tem razão. O Tom Cruise salvou o cinema. O Marcelo do passado, assim, ó. Como assim? Como é possível? Mas é isso. A gente não tem grandes atualizações, assim. Eles ainda estão nessas negociações e a gente acredita que vai por um tempo aí, né? Pelo menos até agora, onde a gente está gravando este podcast aqui. Pode ser que aconteça alguma atualização que a gente coloca ali nos comentários quando se a gente liberar o podcast antes. Mas a gente achou que valia a pena fazer esse vídeo explicando, porque... Exatamente. Tem muita informação, muita gente jogando só a opinião que ninguém pediu. Eu acho que esse é um episódio pra gente não dar opinião. Apesar de que a nossa opinião é corretíssimos, tem que ter greve mesmo. Mas é bom fazer esse resuminho aí. Finalmente um episódio explicando, hein, Eric? Finalmente. Mas necessário. Vamos colocar, finalmente a gente vai colocar título, Greve dos Atores Explicada. Esse vai ser isso. o título do episódio. Isso. Esse é o explicado do bem. Esse é o explicado que não te induz a coisas. Você pode concordar ou não com a nossa opinião, mas acho que é importante antes de você sair falando merda e reclamando, ai, meu Stranger Things, atrasado de novo. Entenda o lado das pessoas, dos seres humanos que estão ali por trás das produções. Por enquanto, ainda bem que existem seres humanos por trás da tela. Porque se você reclama da greve dos atores e fica xingando lá que o seu dissídio é uma porcaria, cara, você está experimentando exatamente o que eles estão passando agora. Então, que os caras nem têm dissídio, né? Exato. Tem um pouco de compaixão. É isso, gente. Acho que semana que vem a gente pode voltar com um assunto mais legal, mas é importante, faz parte da cultura pop, não tem como a gente não falar disso. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.